A paz do Senhor, meus amados e minhas amadas, amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Amém. Queria trazer aqui para o canal Marcas da Promessa uma pequena mensagem, pequena apenas no tamanho, mas grande na sua essência, no seu conteúdo, porque tudo aquilo que provém do Espírito Santo de Deus é para nos edificar e nos ensinar. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, eu queria fazer uma reflexão junto com vocês de algo muito peculiar. Primeiramente, estou muito, mas muito feliz. Por que muito feliz? Porque essa semana eu estive no médico, o médico viu meus exames e mais uma vez recebi os parabéns. Os parabéns porque eu estou muito bem de saúde, meus exames estão ótimos e o médico me deu uma notícia maravilhosa, que ele falou, ó, se continuar assim, você tem aí 30, 40 anos aí de vida aí. Porque a cirurgia que eu fiz é uma cirurgia bem pesada, que com o tempo, podemos entender assim, as artérias coronárias, elas podem voltar a ter um entupimento. Mas ele me alegrou dizendo que se eu continuar assim, tem muitos anos para viver aí, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. E queria falar isso, que eu estou muito bem de saúde, né, conforme os exames médicos apresentados, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por causa disso. E eu trago aqui nesse vídeo também uma notícia que não me agradou muito. Ontem, recebi essa notícia ontem, um colega meu de profissão, eu não tinha grandes intimidades com ele, claro, não tinha grandes intimidades, conhecia-o, cumprimentei, falei com ele algumas vezes, mas não tinha um laço de amizade muito próximo com ele, só era mais um, e aí, oi, tudo bem? Então eu recebi uma mensagem ontem que esse colega de trabalho, colega de profissão, ele faleceu. E ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu tenho, 42 anos, essa faixa aí. E o que aconteceu com ele, gente? Segundo chegou aqui no meu conhecimento, ele infartou jogando futebol. Estava jogando futebol, de repente infartou, sentiu uma dor no peito lá, tentaram socorrer, mas enfim, ele acabou infartando e veio a óbito tão novo. E o que me chamou a atenção na morte desse colega, que é minhas condolências aí para sua família, tá? Que Deus conforte, console o coração de vocês. Eu me vi na mesma situação desse amigo, desse colega de profissão aí que acabou falecendo. Por quê? Uma coisa silenciosa, né, irmãos? Algo muito silencioso. Eu sei porque isso aconteceu comigo, mas só que no meu caso, graças a Deus, graças ao meu Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor foi misericordioso comigo e eu consegui, antes mesmo de acontecer um infarto fulminante, detectar qual era o problema que eu estava tendo de ter aquela dor no peito. Esse colega, talvez ele não tenha tido a mesma oportunidade que eu tive de ter uma segunda chance para poder tratar do problema. Então foi exatamente o que aconteceu comigo. Então eu tive a oportunidade, para a honra e glória do Senhor Jesus, de detectar o problema e poder, né, ir no problema e poder resolver. E para a honra e glória do Senhor Jesus, né, hoje eu estou aqui vivo para dar o meu testemunho e estar por aí pelas igrejas, indo e levando o bom evangelho de Deus, testemunhando que Deus, ele faz milagres. Então, entristece muito meu coração, uma pessoa veio a óbito, faleceu, deixou um filho, salvo engano, né? E agora fica dor na família. Infelizmente estamos aqui nesse mundo de passagem, já trouxe um vídeo falando sobre isso. Chegou o momento dele ir e ele foi sem dar um adeus para a sua família. Então eu honro a Deus, dou glória a Deus, agradeço muito a Deus por ter esse privilégio de estar continuando aqui a vida junto com a minha família. Deus foi muito bondoso comigo. E fazendo essa reflexão,
Eu estava olhando hoje para um capim. Olha só que interessante. Eu estava olhando para o capim e lembrei de Deus. Olha só, hein? O capim me fez lembrar de Deus. Geralmente você poderia me julgar e falar assim, pô, o capim te fez lembrar de Deus, pô, Deus é cavalo, é burro? Mais ou menos isso que às vezes a pessoa pode pensar. Mas não pense desse jeito não. Eu lembrei de Deus quando eu olho para o capim. Sabe por quê? Ninguém explica Deus. Olhando para o capim, eu chego à seguinte reflexão, que realmente ninguém explica Deus. Como é que você vai explicar algo sobrenatural, além da natureza? Complicado. Então eu estava fazendo uma pequena reflexão, olhando para o capim e lembrei de Deus. Por que eu lembrei de Deus? Porque eu lembrei do que aconteceu com Maria, mãe de Jesus. Aí você vê a grandeza que o nosso Senhor Deus, ele é. Deus escolhe uma virgem, uma mulher íntegra, uma mulher correta, uma mulher que talvez para os olhos dos homens, uma mulher pecadora, talvez aos olhos dos homens, mas para Deus era um vaso escolhido para quê? Para gerar o Salvador da humanidade, Jesus. Então, dentre tantas mulheres, Deus escolhe Maria, uma mulher íntegra, correta e virgem. Virgem. Eu poderia escolher muito bem uma mulher já casada, né? Mas não. Ele escolheu uma mulher virgem. Por que ele escolheu uma mulher virgem? Para manifestar ali nela a sua glória, a sua graça, o seu poder. Porque como é que pode uma mulher que nunca teve contato físico com outro homem, uma relação com outro homem, gerar uma criança? Como é que pode? Isso só é algo sobrenatural que vem de Deus. Mas o que tem a ver isso, o evangelista Elias, com o capim que você estava falando? Gente, eu estava olhando para o capim, nasceu um capim entre a minha laje, né? Entre a laje assim, ó, e o meu segundo andar da minha casa. Eu fiquei olhando assim, eu falei, como é que o capim nasceu ali, cara? Como é que você explica uma situação dessa? O capim, ele nasceu ali como? Quem é que plantou o capim? Você já viu alguém plantar capim? Como é que o capim, ele nasce assim? Aqui, eu tô olhando aqui, eu vou virar a câmera aqui, né? Olha lá. Quem plantou esses capim ali? Eu não conheço ninguém que plantou capim. Sabe o que eu tô querendo que você entenda? São coisas de Deus que você não entende. Para uma árvore nascer, provavelmente alguém depositou ali uma semente para aquilo ali nascer. O passarinho, às vezes, levando a semente no bico, ela caiu na terra ali, germinou ali, enfim. Só que o capim, eu fiquei olhando assim, eu falei, Deus é incrível mesmo, né? Quem explica o nascimento de um capim, cara? E um capim crescer entre uma laje e outra ali, como é que aquele capim, eu fiquei olhando assim, como é que aquele capim cresceu ali? Quem é que plantou aquilo ali? Tem coisas que você não consegue explicar. E assim é Deus na nossa vida. Tem coisas que você não explica. Ninguém explica a Deus. Eu passei pela mesma ocasião, pela mesma situação desse amigo aí. E você não consegue explicar Deus. Era para me ter morrido. Só que a misericórdia de Deus foi muito maior. O que eu quero te dizer, o meu problema de saúde que eu tive, eu já estava me dando como morto. Sabe por quê? Porque eu não tinha condições nenhuma financeira de fazer uma cirurgia de um alto calibre como essa. Cirurgia muito cara. Não tinha condições. O meu jeito era entrar na fila do SUS, na fila do CIGEG e esperar a morte. Porque, dentre quantas pessoas, consequentemente, devia estar na fila ali aguardando uma cirurgia. Só que para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui chamado em 15 dias. O meu caso era muito grave, é claro. Mas assim como o meu caso, tem muitas pessoas também com um caso muito grave. Mas Deus
tem um plano na minha vida. Ele tem um plano na tua vida. E Deus permitiu com que em menos de 15 dias eu pudesse ser chamado para fazer a cirurgia de ponte de safena. Infelizmente, meu colega não teve essa oportunidade. Mas Deus me deu essa oportunidade, por isso que eu reconheço e entendo que o meu Senhor é o meu Deus. E a forma de gratidão pelo que Deus fez na minha vida, essa oportunidade que Ele me deu de continuar a vida, para cuidar da minha família, eu jamais vou deixar de adorar e exaltar o meu Deus. Agradeço Ele todos os dias pela oportunidade de estar vivo e realizando o meu maior sonho, que é ser dono do meu próprio negócio. E Deus está me dando essa oportunidade de ver o meu filho crescer, de poder educar meu filho, de poder estar junto com a minha família, com a minha esposa, de poder viver o melhor dessa terra. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que Deus possa fazer tudo em porção dobrada na tua vida, meu irmão, minha irmã. Porque Deus é maravilhoso. Creia, porque Deus amou o mundo de uma maneira que Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça e venha ter a vida eterna. Esse é o amor de Deus para com a humanidade. Ninguém explica Deus. Recebe essa palavra aí, varão.